8h08 em Campos, 8h08. Voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. E para você que está chegando agora, um bom dia, seja bem-vindo. Você vai pegar uma parte muito boa também do programa e se perdeu a primeira parte, pode acessar nossas redes sociais e qualquer aplicativo aí, qualquer plataforma de podcast, que você vai também acompanhar esse programa. Ou logo mais na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e Green Energia Solar. Hoje no programa estamos recebendo aqui por videoconferência a professora, ex-vereadora e presidente da atual presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a Maria Auxiliadora de Freitas, já com seu voto declarado em Lula. E na outra parte, a gente tem do outro lado, a gente tem o doutor Frederico Paes, que é vice-prefeito de Campos, é industrial, é engenheiro agrônomo e produtor rural, também com seu voto já declarado para Bolsonaro. E aí, a gente traz neste programa de hoje o embate entre os dois, o confronto, mesmo esses termos assim, vou explicar, o debate, a discussão, tudo isso é possível ser feito dentro da maior paz. Então a gente tem esse propósito nesse programa, com a ideia de debater sempre no campo das ideias, da inteligência, das sugestões e mesmo discordando às vezes um do outro. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, hoje na bancada conosco, eu peço a você a gentileza de, se fosse Arnaldo, ia botar fogo no parquinho, como diz lá o presidente. Eu vou pedir você para abrir esse bloco aí, por gentileza, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Tem pesquisa nova, estava comentando aqui no intervalo, a Quest, particularmente, é uma questão de... Eu falo como quem está acompanhando as pesquisas no ano todo. É o instituto que eu mais confio, é o Quest. Né? Mas vamos falar disso na segunda pergunta. Eu vou começar pelo fato concreto mais recente, foi o debate de domingo, né, entre Lula e Bolsonaro. E até uso para exemplificar como é complicado a gente abordar esse tema, sobretudo em alto nível, como a gente está fazendo aqui. Fizemos ontem com o Luciano e Gel, estamos fazendo aqui agora com o auxiliador Frederico, e vamos fazer até um exemplo didático para o ouvinte, para o telespectador e para a sociedade, como o debate pode ser feito a alto nível sem agressão, né? Onde se degladiam as ideias, não as pessoas. Infelizmente, não é a tônica do país. Mas o debate de domingo da Band, para exemplificar, fiz o debate, como ter feito todos os debates, e na minha opinião, análise de debate é subjetivo, né? De pesquisa não, de pesquisa é uma análise objetiva, é número. Na minha opinião, que foi basicamente a opinião comum dos analistas no país todo. Né? Lula foi melhor no primeiro bloco, porque debate vence quem impõe a pauta. Lula impôs a pauta no primeiro bloco ao falar de educação e saúde, sobretudo para pandemia da Covid. E foi melhor no primeiro bloco. No segundo bloco foi mais perguntas de jornalistas, né, do pool, que fez com a Band de debate. E o terceiro bloco, eu acho que o Bolsonaro saiu melhor, onde pôs a pauta corrupção. E essa última impressão aqui fica, né, saindo do debate com essa impressão de que o Bolsonaro foi melhor. Ele teve ali no final 7 minutos falando. Foi uma live em Lula controlou mal o tempo. Bolsonaro falou 7 minutos no final. É uma live, como ele costuma fazer, só que em rede aberta de TV, em rede nacional. Aí fiz essa análise. Publiquei. Apanhei igual a boi ladrão dos petistas.
eu seria bolsonarista. Aí dormi um pouquinho, 4 horas dormi e acordei com a pesquisa MDA, que foi a pesquisa que mais acertou a eleição, a votação do primeiro turno, onde Lula apareceu com 7 pontos de vantagem. Publiquei a pesquisa, análise. Apanhei igual boi ladrão de bolsonarista. Quer dizer, na impossibilidade de eu ser comunista e fascista ao mesmo tempo, é porque os dois lados estão errados. Foi um intervalo de poucas horas. Mas vou agora começar com o Frederico. O que você achou do debate? Para depois a gente entrar em pesquisa, Frederico, do debate. Tá bom. Luísio, auxiliadora, Cláudio Nogueira e ouvintes. Primeiro, como a gente está entrando aqui no novo bloco, queria agradecer novamente o convite e dizer que eu estou muito honrado em participar com a nossa querida auxiliadora, a qual eu tenho um respeito enorme e admiração pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na Fundação Cultural Oswaldo Lima e com toda a sua equipe lá fazendo um trabalho extraordinário. Então, a gente só fica aqui engrandecido de poder debater ideias e posições divergentes, não posições em termos de Brasil, mas posições eleitorais mesmo, que acho que todo mundo quer é um país melhor para todo mundo e que a gente possa ter dias melhores pela frente. Em relação ao debate, Aloysio, eu acompanho suas análises, né, que você faz, vejo que elas são bastante isentas, e claro que no momento que você escreve uma coisa para um lado ou para o outro, você vai ter esse reflexo aí, como você colocou a palavra de apanhar, mas não é apanhar, é o clamor. O Brasil tem vivido dias aí muito ruins, né, em termos de fake news de um lado, de outro, exploração de fatos não verídicos ou que se pega no contexto de uma fala errada de um lado e do outro. Então a gente tem passado e os grupos de WhatsApp mostram que né, grupos às vezes de família, né? O pessoal até brinca, olha, deixa para a gente falar de questões familiares depois das eleições, porque acaba que qualquer coisa que se fale de política, o Brasil está extremamente polarizado e isso eu acho péssimo para a democracia, péssimo para o campo da política. Mas, enfim, o debate especificamente, acho que Lula se perdeu no momento em que ele não administrou o tempo, né? Ali principalmente no terço final. Ele poderia sair, se esquivar, mas não teve habilidade para fazer, como Bolsonaro também não teve no primeiro bloco, caiu na armadilha que Lula preparou em termos da questão principalmente da pandemia, que realmente teve muitos problemas, e aí houve essa eu diria, um empate, mas quem por último fala e sai num certo momento ali, eu diria que, como fala no boxe, né, por pontos, não por nocaute, mas por pontos, Bolsonaro, na minha opinião, no final acabou se colocando melhor e levando alguma certa vantagem. Prova disso que ontem já foi anunciado que Lula provavelmente não deve participar do debate do SBT. Não sei se você, Luiz, já teve acesso a essa informação, mas Lula não vai ao debate do SBT e vai virar uma sabatina do Bolsonaro. A gente acha isso muito ruim para a democracia, para a troca de ideias, para que o eleitorado, principalmente indeciso ou aquele que está pensando em votar nulo ou branco, possa realmente exercer o seu direito a voto. Eu faço aqui uma colocação importante em relação a essa questão de voto nulo ou branco. Nós tivemos milhares de brasileiros, milhares que sofreram ou morreram lutando pela nossa democracia. E aí eu me lembro da minha mãe, já falecida, mas quando ela era bastante idosa e andando de cadeira de roda, ela fazia questão de votar. Era um sacrifício, né, levar minha mãe para votar, mas ela fazia questão de votar e ela me falava exatamente isso, que ela iria exercer o dever, ela colocava como dever de votar pelas pessoas que lutaram para a gente ter direito hoje a voto
Então, eu entendo que o voto nulo e branco ele é uma covardia com essas pessoas que lutaram por nós. Então, eu acredito muito, né, que essas pessoas vão pensar, não anular o voto, ou votar no Lula ou no Bolsonaro, mas que exerça seu direito e dever cívico, né, de ir lá votar e de realmente escolher, que hoje o que a gente vive, eu diria, não é uma eleição, é um plebiscito. Então, essa é a questão. Eu acho que a gente tem muito a ganhar se houver mais debates aí na TV. É isso. Auxiliadora? Bem, eu considero que houve um empate no debate. Momentos muito bons de Lula, momentos bons de Bolsonaro. Acho, também concordo, que quem finaliza é o que fica, mas na mente das pessoas. Acho que no último bloco, pelo recolhimento do Lula, né, sobrou tempo para Bolsonaro e ele realmente ganhou esse bloco. Mas acho que o debate deixou algumas questões bem claras, né, em relação à questão, por exemplo, da educação, né, quando foi perguntado a respeito da educação, a respeito de universidades, enfim, questões que são importantes para o desenvolvimento, para o crescimento do país e para a transformação do país e para fazer com que realmente a luta do povo brasileiro até agora, né, para solidificar a democracia brasileira, que ela é tão nova, né, eu acho que algumas questões ficaram claras em relação a isso. Mas acho que o debate, que Lula se retraiu um pouco, acho que ele poderia ser mais incisivo em algumas coisas, poderia ter, quando provocado em relação à corrupção, porque isso é tão surreal, esse discurso de corrupção, na minha opinião, né? Porque quando fala em mensalão, aí você vai para o orçamento secreto, que é 600 vezes maior do que o mensalão. Quando você fala que o outro roubou, você vai comparar, tem outras coisas. Um já foi avaliado, já foi preso, já foi a presunção do direito, né, da inocência, ele já passou por isso, então já foi inocentado e muitas coisas. Então, esse discurso, eu acho que não é aquele que mais está influenciando no momento em relação a essa situação do Brasil, e que o eleitor precisa ver muito a questão da democracia do país, a consolidação. Eu acho que a questão não é partido, a questão não é pessoas, a questão realmente é a nossa democracia, é o marco civilizatório que nós precisamos continuar avançando para a gente fazer até isso mesmo que Frederico falou aí, que é valorizar a morte, a luta, né, de muitos brasileiros que viveram momentos muito difíceis para a gente chegar ao processo democrático que a gente tem hoje no Brasil e que precisa ser consolidado, e que precisa ser aprimorado e não colocado em xeque. Mas, em relação ao debate, eu acho exatamente isso. Eu acho que Lula e Bolsonaro empataram, né, em função de um último bloco em que Bolsonaro ficou com uma fala maior e pôde deixar uma mensagem maior. Em relação a essa questão do debate, eu acho isso. Eu, inclusive, fiquei assim muito... Teve um momento que eu parei até de assistir, sabe? Porque eu achei tão sem... Eu queria algo mais, né? Eu espero que eles, nos próximos debates, falem para a população exatamente o seu programa de governo, o que eles têm para apresentar verdadeiramente para a população brasileira, né? Em relação ao salário mínimo, em relação à questão da assistência, da educação, da cultura, do meio ambiente, que nós estamos com problemas seríssimos em relação à questão ambiental, né? A sustentabilidade do nosso planeta, que passa muito pela Amazônia, passa muito pelo respeito a tudo isso.
Então, eu acho que essas são ideias muito importantes que precisam ser colocadas claramente para a população nos debates. Então, sinceramente, eu não gostei muito, não era aquilo que eu esperava, mas acho que houve um empate com umas nuances mais interessantes nas colocações feitas pelo Lula. Desculpe, vamos entrar agora nas pesquisas. Então, falei com vocês que agora, acabou de sair agora pela manhã, a pesquisa Genial Quaest, que deu 53% dos votos válidos para Lula contra 47% Bolsonaro. É a pesquisa mais recente e, como eu já falei aqui, eu que mais confio. Tem uma grande figura, o Felipe Souza como CEO da Quest, cientista político, um doutorado na UCLA da Califórnia, e trouxe, inclusive, alguns filtros para tentar medir o que é muito difícil de medir, a abstenção, né? Abstenção. É o chamado likely voter, né? que é o eleitor provável. E aplicado esse filtro likely voter, tentando antecipar essa abstenção, essa diferença cai para 4 pontos, né? Perdão, para 5 pontos. Lula teria, com likely voter, né? Tentando antecipar a rejeição, Lula teria 52,8 pontos contra 47,2 de Bolsonaro, né? Cai a 5. Como é que você... E nas pesquisas de modo geral, todas elas, segundo turno, IPEC, IPESP, todas elas dão essa vantagem entre 6 e 7 pontos, né? Hoje, que Lula teria sobre Bolsonaro. Como é que vocês veem essa disputa nas pesquisas? Afinal, estamos a apenas 11 dias da urna, né? Começa agora. Eu comecei por quem nesse bloco? Começa por auxiliadora, então. Obrigado, Nogueira. Auxiliadora, por favor. Aloysio, eu vejo as pesquisas como algo extremamente necessário. Eu acho que no primeiro turno as pesquisas demonstraram exatamente uma estabilidade, com algumas diferenças dentro daquela margem de erro de 2 pontos a mais ou a menos. Então, eu acho que a pesquisa não teve tanta... As urnas não demonstraram tanta diferença do resultado das pesquisas. E acho, assim, que eu vejo que, independentemente da rejeição de um candidato ou outro, né, que alguma coisa possa fazer que mexa com esse eleitorado, eu vejo uma estabilidade nos resultados da pesquisa. Para mim, eles são confiáveis, a não ser que haja uma hecatombe, entendeu? Que vá mexer com isso de uma forma substancial. Eu acho que existem apenas oscilações de um instituto para outro, né? Acho que a disputa é acirrada, né? O que me assusta muito, né, é que essa disputa acirrada traz muita discussão de violência, né, até dentro das famílias mesmo. Isso não é bom, né? Isso, acho que a gente tem que colocar são ideias realmente. Muitos foram assim para uma área de agressão, né? Quando houve a colocação de Lula na frente, mas eu acho que há uma estabilidade boa, né? Eu acho que Bolsonaro está naquele patamar mesmo, eu acho que ele, até com o debate, ele não perdeu nem ganhou, né? Eu acho que ele conseguiu segurar a queda, e eu acho que é isso que a pesquisa está demonstrando mesmo, né? Oscilações de uma para outra, uma disputa acirrada, sim, mas sinalizando uma vitória do Lula, né? Uma margem
pequena, eu acho que aqueles 5%, 6% dos votos, eu acho que eles estão consolidados, a não ser que uma catástrofe, né, venha mexer. Mas eu acho que o eleitorado ele já está definido, né? Como eu disse aqui, a questão não é partido, não são pessoas. A questão central nessa eleição é a decisão de um marco civilizatório. O que eu quero para o meu país? E de uma consolidação na busca de uma consolidação da nossa democracia. Então, eu vejo, sim, tendências no resultado dessas pesquisas, né? E é de estabilidade no meu ponto de vista. Só para passar a bola para Fred, umas coisas que a senadora falou, as diferenças estão hoje em 6, 7 pontos, todas elas, 6, 7 pontos. Alguns institutos aplicam o chamado likely voter, que é a tentativa de antecipar a abstenção. Você está IPESP de ontem, você está Quest hoje. Essa diferença aplicada em projeção de rejeição, a diferença cai para 4 pontos, tanto na IPESP de ontem quanto no Quest de hoje. E a rejeição foi de 20,8% no primeiro turno. Ela costuma ser um pouco maior no segundo turno. Né? Abstenção, né? Abstenção. Você falou rejeição. Abstenção. Obrigado, Frederico. Abstenção. Ela costuma ser um pouco maior no segundo turno. E, assim, isso não é pesquisa, é dado concreto do TSE. Porque o TSE, ele não tem alguns indicadores. Por exemplo, o TSE não tem faixa de renda, por exemplo. Mas o TSE tem escolaridade. E desses 20,8% no primeiro turno, isso é um fato, não é pesquisa, é fato, TSE. 53% dos 20,8% de abstenção no primeiro turno foram de pessoas com ensino até o fundamental, que é um índice análogo à renda. Ensino até fundamental, geralmente eleitor mais pobre. Então, vou colocar aí, se 20% não foram, e 50% desses 20% é o eleitor mais pobre, seriam 10 pontos. Né? Lula não ganhou no primeiro turno por 1,47%. 1,47%. Ele não liquidou a fatura no primeiro turno por 1,47%. E agregando o que a senadora falou, desculpa, Frederico, me alongar um pouco, mas é porque é importante esclarecer o ouvinte telespectador. Eu sei que vocês dominam isso. Os institutos erraram fora da margem de erro a projeção de Bolsonaro. Fora da margem de erro. Agora, todos eles acertaram os votos de Lula. Né? Votos de Lula. Todos eles, alguns de maneira exata. Né? E outra coisa, a eleição do primeiro turno, ela é diferente da do segundo, porque você tem voto útil possível no primeiro turno. Que geralmente voto útil se faz ali na 48, 24 horas, no mundo todo, antes da urna. No segundo turno, isso não existe. Por quê? É a disputa auxiliador e Frederico. Quem não quer auxiliador, ele está com o Frederico. Quem não quer Frederico, está com o auxiliador. Então, você não tem migração de voto. Só queria pontuar isso, desculpa, Fred, para passar para a sua análise. Não, só engrandece o debate. Obrigado. Eu só queria pontuar alguma coisa aqui, que a auxiliadora falou que Lula foi inocentado, né? E a gente sabe que não, né? Isso é fato, né? O que foi o processo contra ele foi anulado, né? Então, ainda corre um processo que provavelmente vai cair em prescrição pelo tempo, mas ainda não houve essa palavra, ele foi inocentado do processo que ele sofreu. Não foi isso, só queria colocar. Agora, Luiz, a questão da pesquisa do primeiro turno, é fato também que houve erros grotescos, né? Erros gigantescos na questão da numeração, da pontuação de Bolsonaro. Inclusive, houve um debate aí no grande meio de comunicação, o porquê desses erros, eu acompanho isso, e realmente eu havia comentado com você, nas nossas conversas, que eu sempre tenho com você, e me engrandece muito isso,
na questão eleitoral, onde a base das pesquisas, essas pesquisas são feitas através de critérios, né? Número de evangélicos, número de acordo com a classe social, enfim, uma série de fatores que são baseados, são esses critérios, no censo de 2010. Então, nós temos uma defasagem de 12 anos na avaliação. Na avaliação, ou melhor, no critério utilizado por esse Instituto de Pesquisa. Então, quem me falou isso foi uma pessoa ligada a um Instituto de Pesquisa grande, a nível nacional. Então, não duvido de pesquisa. Não é que eu acho que a pesquisa tenha problemas em termos de, tendenciosa, não é isso? Longe disso. Mas eu acho que a questão dos critérios que são utilizados, que por muitas vezes não exprimem a realidade. E o que faz, né, o eleitor hoje, que, na verdade, o que a gente vê, Luiz, se você observar nas pesquisas, é o Lula caindo um pouquinho e o Bolsonaro subindo um pouquinho. Estou falando do segundo turno. Não sei se em 12 dias, 11 dias agora, se isso vai se reverter, né? Mas a gente vê ali as duas linhas se buscando o centro, onde a gente acha e entende também que vai haver uma disputa muito acirrada e quem ganhar vai ganhar. Eu não acredito que seja mais do que 2 pontos percentuais, 1 a 2 pontos, deve ser uma coisa bastante forte. Bolsonaro tem hoje, do seu lado, uma economia, que eu repito, que a nível de Brasil está pujante. Nós saímos de uma taxa de desemprego de 14% para algo em torno de 9%. Nós temos um crescimento do PIB, né, que depois de uma pandemia, de guerra e de seca, chega a números aí expressivos para o mundo, né, comparando com o mundo, chegando aí a algo em torno de 3%, né? Isso faz com que haja geração de emprego, que o país cresça. A inflação está controlada, né? Nós saímos de uma taxa alta devido à questão da própria aumento do petróleo a nível mundial. Devemos fechar em algo em torno de 6%. Então, isso tudo faz com que as pessoas enxerguem que a política econômica do governo está no caminho certo, no caminho de gerar renda, de gerar emprego para as pessoas. Isso pode favorecer Bolsonaro nessa reta final, mas vamos acompanhar de perto e observar as pesquisas, principalmente no início da semana que vem. Bom, deixa eu utilizar aqui uma pergunta lá do grupo de WhatsApp do programa, do blog Opiniões também do Aloysio Abreu Barbosa, que vem lá da jornalista Silvana Venâncio de Bom Jesus do Itabapoana. E é a mesma pergunta para os dois. Ela diz aqui, qual seria o presidente, na opinião da senhora e do senhor, que olharia melhor para as regiões norte e noroeste fluminense? Auxiliadora? Antes de te responder, eu queria voltar um pouquinho e dizer o seguinte, quando o Frederico falou aí a questão, que eu falei da inocência de Lula, né? E ele disse que Lula não foi inocentado, ele foi suspenso, o julgamento dele. Olha só, vamos botar aqui um exemplo no futebol. Assim como no futebol, né, a regra na legislação brasileira é muito clara, né? A lei estabelece apenas 2 situações, 2 status jurídicos: inocente ou culpado. Então, se Lula não foi culpado por ter sido investigado e condenado em um processo, essa é a minha avaliação, né? Corrompida pela parcialidade, que já está claro para todo mundo, então ele ou qualquer outro cidadão que enfrentasse uma situação semelhante é inocente. Ele foi, por falta de provas substanciais,
ele acumula 26 vitórias jurídicas nos processos. Então, na presunção da inocência, ele passou por todo o processo e na legislação brasileira, ou se tem culpado ou se tem inocente. Então, neste momento, ele é inocente, né? na minha maneira de entender. Agora, então, para mim, ele foi inocentado. Agora, Cláudio, você está perguntando qual dos dois seria melhor para o norte e noroeste do estado. A pergunta veio da Silvana Venâncio. Da Silvana Venâncio. Eu acho o seguinte, qualquer político que é eleito para presidente da República, ele tem que olhar para o Brasil como um todo. Ele não pode discriminar A, B ou C, por credo, por qualquer outro tipo de questões, por não ter votado, por não ter ganho naquela região. Isso, para mim, é coisa de política com P pequeno. Então, eu acho que o Lula ou o Bolsonaro, sendo eleitos, eles têm a obrigação de fazer pelo Brasil como um todo. E eu considero, sim, que Lula ele tem um perfil, né, mais democrático, mais agregador, com menos violência, com mais sensibilidade para o desenvolvimento do país de acordo com as suas demandas regionais, de acordo com as suas características regionais. Então, eu acho que todos os dois têm que fazer. Mas eu considero que Lula vai ter condições, pela proposta que ele está apresentando, né, no seu projeto de governo. Eu vou dizer a você que eu não sou PT. A minha origem, ela é brisolista. Se alguém perguntar para mim, você é o quê? Eu vou dizer, eu sou o PDT nacionalista, trabalhista, esta é a minha origem, né? Então, eu não sou PT. Eu estou aqui defendendo Lula porque compactuo, de acordo com a minha vida toda de estudo, de pesquisa, de crença em um país mais livre, com menos fome, mais justo para todo mundo. Né? As diferenças vão existir, é claro, no mundo inteiro isso vai acontecer. Mas, para mim, Lula é o candidato mais comprometido com a causa nacional, com a causa trabalhista, com a causa do meio ambiente, com a causa das regiões, de acordo com as características de desenvolvimento e crescimento de cada região. Então, acho que os dois têm que ter esse compromisso, mas acho que Lula tem uma sensibilidade maior para governar o país de uma forma mais integrada, com menos violência, com menos ódio, com mais perspectiva de planejamento, de desenvolvimento, de crescimento, haja vista os resultados do primeiro governo dele. A gente tem um governo de Lula bem consolidado na época em que ele foi presidente da República. Nós tivemos o BIP, o per capita de 4%, houve uma expansão da economia no país na ordem de mais de 6% nesse mesmo período. A agropecuária, que é um forte aqui nosso, né, foi o setor que cresceu muito na área econômica, uma expansão de mais de 5%. Né? O setor industrial também teve expansão, o setor de serviços também, né? A construção civil. Então, houve um crescimento e um desenvolvimento do país de uma forma organizada, planejada em todas as regiões, de acordo com as suas demandas. São números consistentes que a gente tem que lembrar, porque está escrito, é a história, está escrito. Perfeito. Então, eu acredito que Lula tem condições, sim, de fazer muito pela região norte e noroeste do estado, principalmente na área de agricultura, que é um forte na nossa região. O meu caro Frederico Paes, o seu tempo foi aumentado aqui um pouquinho, já que para não interromper o raciocínio da auxiliadora, então fique tranquilo que seu tempo vai ficar de acordo com o da auxiliadora aqui. Tá? Não, só para a gente manter um pouco de... Eu sei da sua gentileza, mas... Ouvir a auxiliadora é um prazer. E debater com elas ideias é uma honra para mim.
Vamos lá. O Norte e Noroeste tem uma agricultura, eu diria, bastante sacrificada pelas questões climáticas, por falta de atenção dos governos que passaram, principalmente governos federais. E aí eu faço aqui uma honrosa homenagem ao Vladimir, que lá em Brasília, como deputado federal, entrou com um projeto na Câmara para a mudança da classificação climática. E ontem eu, na Folha da Manhã, dei uma entrevista lá para o Marco Antônio, para o Alfredo, no programa Integração. Eu fui lá na Interação. Acho que é Integração, né? Interação com integração, junto. E que foi bastante claro no momento que eu falei que a importância dessa classificação, da mudança da classificação climática, não é só para a agricultura e pecuária, é para todo um contexto regional, passando pela indústria, pelo comércio. Você vai ter incentivos fiscais para a região, como é o caso de algumas regiões, por exemplo, no norte do Espírito Santo, norte de Minas Gerais e o Nordeste como um todo, que sofre com condições climáticas igual a nós, e nós não temos as mesmas condições fiscais que esses estados têm nessas áreas específicas. Então, e por que eu coloco isso? Hoje nós temos um alinhamento, por exemplo, da Clarissa muito forte com o Bolsonaro. Nós temos hoje um alinhamento muito forte do Cláudio Castro com o Bolsonaro. Então, a pergunta específica, quem pode hoje reivindicar, né, para a nossa região essa questão da resolução da classificação climática? Volto a falar que não é só por questões da agricultura, é no contexto geral, essa mudança é muito importante. Quem teria força hoje para reivindicar com mais clareza pela questão da votação expressiva que nós tivemos? A Clarissa, como eu falei, teve 1 milhão de votos, né, como candidata. Ela apoiou o Bolsonaro, apoia Bolsonaro. O Cláudio Castro, né, apoiou Bolsonaro, apoia Bolsonaro, governador reeleito no primeiro turno. Então, acho que quem pode hoje trazer, por essa análise que eu faço, mais benefícios para a nossa região norte e noroeste é o governo Bolsonaro, mas concordo com o auxiliador que, independente de quem ganhar, é dever do governante olhar para as regiões, independente da votação que ele teve, afinal de contas, ele governa o país. Agora, a gente falar de desenvolvimento regional, a gente não pode deixar de citar a questão que afeta todos nós, que é a corrupção. A corrupção ela mata mais do que qualquer tipo de coisa, né? Então, para mim, e aí é questão de opinião, o governo Lula teve, sim, diversos méritos e conseguiu alguns avanços importantes, principalmente na área social. O Brasil precisa disso, mas eu entendo que foi um governo que, para a população brasileira, para mim, como cidadão brasileiro, foi uma decepção enorme. Eu, na época que houve o problema da corrupção lá atrás, não estou nem falando questão de condenação, de julgamento por Moro, etc., estou falando lá atrás, quando explodiu os casos de corrupção no Brasil, para mim, como cidadão, foi uma decepção enorme, porque, apesar de não ter votado em Lula, eu sempre fui eleitor do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e foi uma decepção enorme. Barack Obama um dia falou, o Lula é o cara, né? E realmente, Lula teve uma expressão nacional e mundial, né, enorme. Só que, no momento em que ele deixou a corrupção tomar conta do Brasil, isso, para mim, e aí eu coloco aqui, Luiz, te peço permissão, no sentido de não declarar meu voto totalmente. Eu falo o seguinte: Bolsonaro infelizmente ou felizmente, depende da análise que a pessoa faz, é uma opção que nós estamos no plebiscito. Eu não consigo hoje, em hipótese nenhuma, votar no Lula quando eu olho a decepção que ele foi para o povo brasileiro. O povo acreditava nele. Eu posso dizer que, mesmo não tendo votado em Lula, eu acreditava nas propostas do Lula lá atrás. Eu achava que ele poderia, né, fazer um bom governo, e acabou, se perdeu gravemente na questão da corrupção. O Brasil sofreu muito forte com isso.
Atualmente nós temos as empresas que eram utilizadas, Petrobras, Correio, a BR Distribuidora e outras autarquias federais ou empresas estatais que foram utilizadas para essa corrupção e que hoje dão lucro, né? Elas hoje são empresas lucrativas que geram divisas para o país. Então, fica aqui a minha consideração que desenvolvimento regional ele passa por não a corrupção. Então, esse é o meu posicionamento em termos da sua pergunta. Vamos partir para... Quero criar a última pergunta, são 8h48, antes de vocês poderem perguntar um ao outro, né? Um debate de fato. Só queria, antes de fazer a última pergunta, fazer dois apontamentos. Primeiro, em relação ao que a auxiliadora falou. Fato. Nós só temos, em qualquer Estado democrático de direito, duas condições jurídicas. Culpado ou inocente. Lula é inocente. O que não quer dizer que ele foi inocentado do mérito da questão. Certo? São duas coisas diferentes. Inocente ele é. Agora, o mérito que levou à sua prisão não foi julgado, portanto, ele não é inocentado, ele é inocente. Então, são duas coisas diferentes, inocente e inocentado. E, em relação ao que o Frederico falou das pesquisas, fato. O último censo que o Brasil fez foi em 2010. Fato. O IBGE que faz o censo, faz o PNAD, que é trimestral, atualizando essas parcelas da população. É trimestral. Todo trimestre o IBGE faz. Portanto, embora não tenha censo, mas tendo PNAD, a atualização desses estratos sociais ocorre, sim, pelo IBGE. Né? Não é formalizado em censo como em censo, mas tem o PNAD. Agora vamos lá, gente, a última pergunta, que é talvez a pergunta mais sensível a vocês como integrantes do primeiro escalão do governo Vladimir. Né? A pergunta que é feita nas ruas pela população, dentro desse segundo turno, é com quem Vladimir vai ficar. Eu estou falando com vocês aqui, estou recebendo aqui WhatsApp de Clarissa, que está vendo a entrevista, e também deve ser entrevistado aqui, Nogueira. Pode anotar aí na quarta-feira, terça-feira, o prefeito Vladimir, na quarta-feira, Clarissa, cobrando a posição de Vladimir no apoio a Bolsonaro. Nós temos também o pedido, isso é apuração minha, o pedido de Cláudio Castro, pessoal, para que ele apoie Bolsonaro. E Cláudio Castro é parceiro dele, é um parceiro importante, com obras como a reforma do HGG, retomada de obras do Parque Saraiva, né? Que não seriam feitas sem o Estado. Ao mesmo tempo, você tem do outro lado, Siciliano, presidente da Alerj, teve com o Vladimir, se reuniu com o Vladimir na semana passada, e pediu o apoio a Lula, por óbvio. Mas isso é jogo para a galera. O que o PT e a esquerda querem é que o Vladimir fique oficialmente neutro. Né? Os partidos de esquerda ontem lançaram uma carta pedindo a Vladimir o apoio a Lula, mas no fundo querem também neutralidade, e Lindenberg, deputado federal mais votado pelo PT nas zonas de 2 de outubro, vem aqui no sábado pedir isso pessoalmente a Vladimir. Vocês são do governo Vladimir. Um é vice-prefeito e a outra lidera a cultura do município, na Fundação Cultural Jorge Isoldo Lima. Como é que vocês veem a posição de Vladimir? Começo por auxiliador agora, Frederico. Bom, você podia pular essa pergunta, hein, Luiz? O tempo não acabou, não, Cláudio? O tempo Só vai começar a contar agora. É brincadeira. Eu acredito que o Vladimir vai se posicionar assim, né? Político tem que ter posição. Eu estou político, né? Então, eu aprendi isso lá atrás com meu pai. Foi vereador 12 anos, presidente da Câmara, e nunca se esquivou de posição política, sempre com equilíbrio, né? E a gente faz as escolhas. Então, eu acredito que o Vladimir não vai pensar nele. Não vai pensar nele. Ele vai pensar na cidade, vai pensar na região. Ele é uma liderança regional.
ele sabe da importância dele como líder regional, não só por Campos ser uma cidade polo, né? Mas na hora dele tomar a decisão, e eu acredito que vai anunciar isso, ele vai pensar o que é melhor para a minha cidade, né? Acho que nós, do governo, quem está no governo, ou seja, ele municipal, estadual, federal, tem que pensar o que é melhor para o país, o que é melhor para a sua região e para a sua cidade. É um conjunto da obra. Por outro lado, você falou do André Ciliano. André Ciliano, para mim, é um cara maravilhoso, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. Fez uma gestão, enquanto presidente da LERJ, maravilhosa. Tem posicionamento claro, né? Uma pessoa que eu admiro como um político. Mas eu não vejo o André assim, com força para ter essa questão de influência no estado do Rio para virar voto para Lula. Repito, apesar de admirá-lo muito como político, como pessoa, acho que a gente pensa até que ele deveria ter ficado na própria LERJ ou feito uma opção pela Câmara Federal, que nós perdemos, ele perdeu a eleição para o Senado, e nós perdemos um político aí, pelo menos momentaneamente, excepcional. E é isso, acho que o Vladimir vai fazer a escolha no sentido não pessoal, mas no sentido de melhor para Campos, e é o que a gente espera, e o que a gente quer é quem pode trazer melhorias para a nossa cidade, quem vai poder ajudar mais. Então eu volto a falar da Clarissa, porque ela teve uma participação muito forte na campanha do Bolsonaro, e eu acredito no eventual governo Bolsonaro na reeleição, a Clarissa deve ter uma participação no governo, a nível federal. Eu acho que isso vai ajudar muito a cidade de Campos. É isso. Eu posso fazer só 2 apontamentos antes de passar para você, auxiliadora? Sim. Como o grupo de vocês está dividido, só para evidenciar isso. Luiz, só te cortar um pouquinho, mas isso é muito bom. Quando eu falo muito bom, pelo seguinte: o Vladimir, como um grande democrata, ele não influenciou nenhum tipo de secretário. Eu participo de vários grupos, conciliadora também. Não houve, vocês têm que votar nisso. Não, hora nenhuma ele fez isso. Só que, desculpe te cortar, Luiz, mas é importante, só que a opinião do Vladimir vai influenciar o eleitor, sim. Né? O eleitor que a força política que ele tem hoje, independente dos secretários, do vice-prefeito, de quem quer que seja, a opinião dele vai influenciar os eleitores de Campos. Desculpa o corte. Não, tranquilo. Eu só queria, Frederico, exemplificar a divisão, que logicamente é democrática, está correto, no grupo de vocês. Deputado Clarissa Garotinho mandou aqui agora por WhatsApp, vou ler aqui. Clarissa Garotinho, agora, está ouvindo o programa, mandou agora por WhatsApp. É importante Vladimir declarar apoio a Bolsonaro, até por uma questão de justiça. Campos recebeu a visita de 6 ministros de Estado. O governo federal liberou quase 100 milhões em emendas parlamentares minhas, que estão possibilitando investimentos importantes, como o novo pronto-socorro do Hospital Ferreira Machado, o novo hemocentro da cidade, a reforma do camelódromo, o mutirão da saúde, reformas de creches e UBSs. Além de obras de infraestrutura importantes que estão sendo liberadas. Já passou o tempo que as pessoas se satisfaziam com a neutralidade. A política hoje exige posicionamento. Espero que o Vladimir tenha. A população está cobrando, Clarissa Garotinho. E vou complementar com a posição do Wagner Teixeira, que hoje eu citei no ponto final, até mandei para vocês aí, Frederico, Cláudio Nogueira e auxiliadora, listando quais integrantes do governo, secretários e vereadores, vão apoiar Lula, além da auxiliadora. E Wagner foi um deles. E Wagner me manda aqui. Bom dia, Luiz. Estou atento. Wagner Teixeira, secretário de administração, que muita gente considera uma das partes mais significativas, mais importantes do governo Vladimir. Bom dia, Luiz. Estou atento. Votarei em Lula e participarei ativamente da campanha nesses últimos dias. E me decidi. No segundo turno, voto Lula para presidente do Brasil. A minha escolha se deu com a análise distante do acerramento das posições que marcam essas eleições, tendo me norteado por parâmetros objetivos, por avaliação dos perfis dos candidatos,
o que sustentam em campanha. É uma decisão amadurecida para esse primeiro turno, sob muita reflexão, pesando aspectos de uma candidatura e outra, cruzando esses pontos com os valores que defendo. Minha trajetória é a, a do humanismo solidário, do cuidar de pessoas, da inclusão, atenção e emancipação social. Defendo a valorização da educação como uma força formadora de cidadãos e transformadora da sociedade. Por isso, meu voto é Lula para presidente, desejando que o processo eleitoral se conclua de forma democrática, que o resultado das urnas seja respeitado e que o Brasil possa seguir em frente, convivendo com posições divergentes, de forma republicana e civilizada, assinado professor Wagner Teixeira. Então, eu queria ler esses dois posicionamentos aqui que foram mandados agora, antes de você responder, senadora, por favor. Bem, Aloysio, eu imagino realmente a pressão que o prefeito Vladimir deve estar sofrendo, né? Ele despontou como uma grande liderança aqui na nossa cidade e na região, né? E eu imagino que ele deve estar sofrendo, coitado, uma pressão muito grande, muito grande, muito grande. Mas o prefeito Vladimir, ele vai pensar e ele vai ver realmente o que é melhor para a cidade de acordo com, e para o Brasil, de acordo com o que ele vai pensar, de acordo com a sua formação, com as suas ideias e tudo mais. Então, eu acho que ele vai pensar e, na hora certa, ele deve colocar alguma questão, mesmo porque a cobrança em cima dele é muito grande, porque ele se tornou uma grande liderança que demonstrou na última eleição, né? Mas ele, em relação à questão do governo, ter uns que apoiam o Bolsonaro e outros que apoiam o Lula, né? Ele, todo mundo já sabe, a gente já disse aqui várias vezes, ele é um democrata, ele é um conciliador, ele respeita as ideias de cada um. Por exemplo, né? Eu sou democrata, eu sou trabalhista, eu sou nacionalista, eu sou mulher que luta pela causa da mulher, eu sou família que luta pela causa da família. Eu não posso achar que alguém vai achar que só porque não se vota em Bolsonaro a gente não está lutando pela causa da família. Eu sou contra o aborto, mas nem por isso as pessoas podem dizer que quem vota em Lula é a favor do aborto, né? Nos anos 80, quando eu me formei, fui trabalhar, eu fui da frente de greve nesse município e nesse estado para que a gente pudesse ter direitos trabalhistas e previdenciários consolidados. E nesta luta, a gente era espancado muitas vezes pela polícia naquele período, né? E ficava 3, 4 meses, enquanto durava a greve, sem salário, e a gente resistindo. Era resistência para que a democracia, para que o trabalhador brasileiro, para que nós, professores, pudéssemos ter um pouco mais de dignidade diante daquilo que nos era apresentado. Então, eu não posso aceitar a ideia, por exemplo, da PEC 32, que tira direitos trabalhistas e previdenciários, que faz com que o aposentado perca direitos, que você quase que não vai aposentar mais nesse país. Então, são princípios, são ideologias, são princípios que estão enraizados e tatuados na vida da gente, porque a gente já viveu e já passou muito para a gente chegar a esse estágio. Então, a decisão aqui não é por pessoas, porque um presidente não pode priorizar A, B ou C em detrimento de A, B ou C. Isso é fazer política pequena, eu não concordo com isso. E por eu não concordar com isso e com outras coisas, né? A gente está com dificuldade de pagar nossas contas, o desemprego está muito alto, preço da comida absurdo, o índice de pessoas sem comida aumentou para 33 milhões. Eu me lembro que em 2019, esse índice era muito menor, né? Cresceu. Tá. Então, o prefeito Vladimir, sabendo disso tudo,
né? E como ele pensa e respeita a formação de cada um de nós na evolução, e a minha evolução ela é contínua e processual, né? Aquilo que eu pensava e aquilo que eu penso e aquilo que eu quero para o meu país vem em função deste crescimento. Eu acho que ele respeita isso, né? Eu já disse, não sou Lula, não sou PT, mas as minhas concepções republicanas, democráticas, né, me fazem optar por Lula, por considerar que ele está mais próximo disso tudo que eu penso e que eu lutei a minha vida inteira. Estamos chegando ao final. Vou começando pela auxiliadora, que pergunta a ela, como eleitora e apoiadora de Lula, tem a fazer a Frederico como eleitor e apoiador de Bolsonaro. Oi, Frederico, querido, tudo bem? Tudo ótimo, senhor. Tem algumas questões... Melhor agora. Melhor agora. Não, é tranquilo. Tem algumas questões que me preocupam, sabe, Frederico? Por exemplo, a ONU e os organismos internacionais e nacionais colocam o presidente da República como o mais insustentável da história do país, né? Nós temos objetivos muito fortes de desenvolvimento sustentáveis para que a gente possa, nos próximos 10 anos, 10 anos não, 8 agora, que a gente possa estar atendendo. Mas nós temos esse dado porque realmente o Brasil comprometeu esse processo de atingimento desse objetivo de sustentabilidade. Em 2022, chegamos com 33 milhões de pessoas sem comida, né? Uma volta muito forte ao mapa da fome, né? Florestas queimando, isso é gravíssimo. O país ele está adoecido, né? Sofreu com a pandemia, mas principalmente pelos desmandos, por algumas colocações que são feitas e muitas coisas que deixaram de ser, né? O país ficou em terceiro lugar, em terceira nação em número de mortos pela pandemia, né? Os riscos voltando para atingir as nossas crianças pela questão do não desenvolvimento das vacinas no nosso município, né? No nosso país. A violência cresceu contra as mulheres. Eu nunca vi tanta violência e tanta agressão às mulheres, aos jovens, aos negros, quilombolas, enfim. Por 3 anos consecutivos, nenhuma meta da ODS alcançou resultado positivo. Em 2019, nós tínhamos 1 milhão e pouco de fome no país, de pobre no país. Agora nós temos mais de 33 milhões, né? Então, o país voltou ao vergonhoso mapa da fome, muita mortalidade infantil cresceu, né? A mortalidade infantil cresceu bastante. Recursos retirados de políticas públicas essenciais para o país, como a negação da educação, a negação da cultura, a negação da ciência, retirada de recursos para a merenda escolar, que é fundamental para as crianças das classes populares, a discriminação, enfim, como que eu posso mais dizer a vocês, em 6 anos houve uma estagnação econômica muito grande do país, que está aí numa faixa de desemprego de mais de 10%, né? Enfim, então o país ele vem realmente... Desculpa, auxiliadora, só para te pedir para cortar aí, que nosso tempo está avançado aqui, hein? Politicamente, muitos fake news, né? A mulher muito discriminada, algumas falas que são, ao meu ver, né, muito radicais e comprometedoras e que não vai levar o país a se desenvolver e a crescer, né? Então, eu gostaria que você, dentro desse panorama, tá, justificasse por que realmente que você
nesse momento, está fazendo uma opção por Bolsonaro, na medida em que o país tem esses índices tão dificultosos para o povo desse país. Ok, uma pergunta longa. Mas vamos lá. Curto e grosso, desculpa a expressão, mas depois eu vou me alongar também. Eu digo não à corrupção. A minha opção é não à corrupção. Eu, inclusive, já debati, no bom sentido da palavra, com a Aloysio, como você não é lulista, eu também não sou bolsonarista. Eu voto em Bolsonaro. Existe uma diferença enorme nisso. E a Luiz, quando eu falo isso, ele dá risada, vai rir um pouquinho, Luiz. Mas é porque, na verdade, eu entendo que o bolsonarismo é uma coisa que não faz parte do meu dia a dia, mas eu voto em Bolsonaro. E a opção minha é curta e grossa, é por não à corrupção. Por mais que se diga algumas coisas do governo Bolsonaro, mas perto do governo Lula petista, é fichinha pequena. E a corrupção mata mais do que pandemia, mata tudo, mata emprego, mata a ideia das pessoas. Então, o maior motivo meu, principal motivo, é dizer não à corrupção. E é isso, Leandro, dentro dessa ideia inicial de não à corrupção, eu fiz uma pesquisazinha, como diz Bolsonaro, faz um Google aí, dá um Google aí, e foi engraçado no debate que eles ficaram falando, não, dá você, aí houve uma risada ali, dá um Google, mas o fato é que o governo federal, o governo Bolsonaro, que enfrentou, repito, como o nosso governo também enfrentou a pandemia, enfrentando guerra, ele extinguiu mais de 40 mil cargos efetivos em desuso, ou seja, foi extinto porque esses cargos realmente não eram necessários, trazendo economia para o país. As empresas estatais, que antes davam prejuízo, tiveram, isso tudo é fonte oficial, do SECOM, lucraram 109 bilhões de reais, 53% a mais que em 2018. A contratação de serviços da administração pública, ela teve eficiência, ela foi eficaz e mostrando que houve redução drástica, para você ter ideia. A gente fala que em 2000, pegar um ano aqui médio, 2016, por exemplo, 126 bilhões, agora para 2020 com 23 bilhões, trazendo economia para o país, para colocar dinheiro, inclusive em questões sociais, na qual eu defendo muito. Recursos em programas sociais, que eu como centro-direita, defendo que a questão social é importantíssima. O país não pode, as pessoas não podem viver à margem de fome. Eu concordo com você que isso tem que ser combatido de qualquer forma. Para você ter ideia de números, em 2018 ou 2017, são números parecidos, foram investidos em programas sociais 32 bilhões pelo governo do PT. E agora nós estamos em 2020 com 275 bilhões, ou seja, 9 vezes mais aí de investimento em questões sociais. Existe hoje, né, uma questão de redução impressionante no gasto de publicidade. Por que a grande mídia nacional bate tanto em Bolsonaro? Ele reduziu, para você ter ideia, em 2018, o governo federal gastou 289 milhões com publicidade. Em 2020, foi gasto 19 milhões. Então, são números expressivos que a gente vê que realmente, além da questão da corrupção, que, como eu já falei, eu não consigo conviver com essa ideia, nós tivemos avanços no Brasil substancial em plena pandemia para gerar emprego para as pessoas. As pessoas querem emprego, porque o Brasil precisa crescer com geração de emprego, com geração de renda. Ainda questão social importantíssima, mas o que as pessoas querem é trabalho, e eu acho que Bolsonaro é a melhor opção para geração de emprego para o país. Agora a pergunta do eleitor e apoiador de Bolsonaro, não bolsonarista, Frederico Paes, a eleitora
e apoiadora de Lula, não lulista, Auxiliadora Freitas. Por favor, Frederico. Auxiliadora, claro que a gente vai ter as considerações finais, mas quando eu soube que a gente iria debater com você, dialogar, né? Debate às vezes parece uma palavra, mas debate de alto nível que a gente tem, eu fiquei muito feliz pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de pensar nas pessoas, a grande gestora pública que você é. E aí eu fiquei feliz porque a pergunta que eu vou te fazer é exatamente em relação, usando a sua capacidade, que eu admiro muito. Nós temos hoje o Brasil dividido. O Brasil está dividido. Vamos lá, o que nós estamos falando aqui, se vai ser por 1 ponto percentual, para lá ou para cá, se vai ser por 4, o país está dividido. Só que a gente vê que essa divisão é uma divisão principalmente de regiões. Nós temos hoje o norte do Brasil, o nordeste do Brasil, totalmente voltada para o voto em Lula, chegando a índice de 70%, 75% da votação para Lula, e regiões mais desenvolvidas, como o sul do país, né, que a gente vê muito mais prosperidade, que a gente vê mais distribuição de renda, que a classe média é muito forte. E aí é forte por quê? Porque há uma distribuição de renda melhor, né? O Nordeste, infelizmente, a desigualdade social é violenta. Eu conheço aquela região, eu visito indústrias lá, agricultura naquela região, e é uma região muito sofrida. Então, eu faço aqui o meu questionamento. Qual a sua análise que você faria nessa divisão? Nós temos um Brasil desenvolvido, um Brasil próspero que vota em Bolsonaro, né? Que predominantemente Bolsonaro ganhou as eleições no Sudeste, em Minas vai ser, a gente vai analisar agora, mas foi muito bem votada. São Paulo ganhou, Rio, regiões do Centro-Oeste, Sul do Brasil, que todos sabemos que tem uma região, repito, mais próxima, e numa região como o Nordeste, onde a desigualdade social impera há centenas de anos. Qual o seu entendimento nessa divisão, onde lá no Nordeste a questão de pobreza, de desigualdade social, as pessoas optam por Lula, e onde há uma distribuição de renda melhor, as pessoas optam por Bolsonaro? Esse é o meu questionamento. Obrigado, Frederico, pela pergunta. Antes de começar a responder, eu queria dizer que todos nós somos intolerantes. Se temos que ter intolerância, é contra a corrupção. Ela é a maior violência no país. Mas, neste momento do país, para mim, em relação a essa questão, os dois estão empatados. Porque um já foi julgado, já passou por aquilo tudo. O outro, quando ele coloca sim, e ele diz que não é ele, mas é sim, ele tem responsabilidade, sim, com a questão do orçamento... do orçamento secreto, tem responsabilidade, sim, com a questão de não querer que seu governo e os seus sejam investigados durante 100 anos. Isso, para mim, é uma confissão de culpa. Mas, então, quero dizer que você é contra a corrupção e eu também. Intolerância zero para a corrupção. Primeiro, eu gostaria de apontar o seguinte: as pesquisas apontam que o Nordeste é o país que mais... a região do Brasil que mais lê. São extremamente leitores. Então, nem sempre aquele que é mais desenvolvido, porque tem maior distribuição de renda, né? Porque teve mais privilégios de atendimento dos governos ao longo da sua história, né? Significa que ele tem mais potencial de alfabetismo político, né? Então, o Nordeste, eu acho que é bem alfabetizado politicamente, porque ele é um dos estados das regiões do Brasil que mais leem. Acho que essa distorção... O Brasil é um país tropical, com uma extensão territorial muito grande. Temos realmente vários Brasis dentro do Brasil, né, que tiveram, ao longo da sua história,
o racismo, o preconceito, o patriarcalismo, desculpem, muito forte, e ainda está muito forte, né, na evolução desse país. Então, eu acredito que essa diferença, até no apoiamento das regiões diferenciadamente do país, com mais acesso ou menos acesso às políticas públicas, fazem essa diferença historicamente. E em relação ao Nordeste, apoiar Lula, como eu já disse, é a região do Brasil que mais lê. E segundo, é porque Lula fez pelo Nordeste aquilo que ninguém fez. E as pessoas lá, elas têm fome, elas são discriminadas. Mas, apesar disso tudo, o Nordeste tem os melhores índices na educação brasileira, na avaliação da educação brasileira. Então, eu acho que passa muito por esse processo histórico, passa muito por aquilo que se deu de apoio diferencial a cada região, e o Nordeste ficou realmente esquecido por muito tempo, né? E eu acho que o nordestino demonstra o que o presidente Lula fez por ele, na medida em que dá esse apoiamento maciço ao presidente. Então, eu acho que são questões que, para a gente debater, são muito amplas, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que é isso, né? Então, eu acho que a questão da economia, né? o aumento da pobreza, os preços, né? A fome do país, a gente está indo no supermercado, o dinheiro não está dando, né? Aquelas imitações de pessoas sem ar, ofensas às mulheres. Então, como o Nordeste é muito leitor, talvez essas coisas tenham chegado a eles de uma forma mais concreta para a opção do voto deles, né? Obrigado, Auxiliadora. Bom, ótimo, muito obrigado, excelente. E a gente quer, então, já fazer esse fechamento. São 9 horas e 20 minutos. Hoje avançamos... Meu Deus. Meu Eu tenho Deus. que lançar a Auxiliadora tricolor, descobri agora. Aí, tá vendo? De novo, Aí. Tá vendo aí? A divergência no campo também do futebolista, hein? Eu sou né? flamenguista, futebol clube. Boa, Pois mas não boa. tem problema não, porque o Flamengo é filho do Fluminense, né? É verdade. Olha lá. Futebol. Futebol do Flamengo. Olha como é que pula. Olha como é que a turma Mas pula. também, o Fluminense tem feito muito L nas decisões do Flamengo. O L, só para lembrar aí da Auxiliadora, eu sou tricolor também, é em homenagem ao Lorenzo, filho do Germancano, quando ele faz o gol lá. Então, Bom, aqui o empate foi aqui também, empatou. O negócio vai ser no Photoshop mesmo, 2-2 aqui. não, o Flamengo ganhou porque Beto tá aqui, é flamenguista. Você podia ter liberado mais cedo, mas não teve jeito. Ô, gente, agradecer muito a vocês. Tá mandando um abraço para você, Beto. Eu falei em cima. Oi, querida. Eu poderia aproveitar aqui e falar para as pessoas que nós vamos ter a 11ª Bienal do Livro. Pode, Estamos claro. fazendo a retomada cultural. A gente já conversou aqui a gente conversou na segunda-feira com a Kátia. Isso. Já adiantamos aí, mas eu vou agradecer a você, Auxiliador, e deixar suas considerações finais aí, mas sobretudo aqui o Aloysio fará também. A gente quer agradecer muito a você pela extraordinária contribuição e, como a gente falava desde o começo do programa, sem medo nenhum de errar, que seria um debate sim no campo das ideias, no campo das soluções e, sobretudo, com respeito e com inteligência. Muito obrigado pela sua presença aqui, mesmo que virtual, nesse dia de hoje. E aí fica à vontade para falar da Bienal, só para a gente fechar. Então, nós vamos fazer o lançamento da Bienal hoje, né, da programação, e a Bienal esse ano vai ser em Guarulhos, com o objetivo da gente descentralizar e levar a cultura a todos os territórios desse município, né? Começa dia 2, a abertura vai ser às 15 horas e vai até dia 9, lá no estacionamento do shopping Guarulhos Plaza.
uma parceria muito boa que a gente fez com a FEComércio, com o SESC, com a Secretaria de Educação, com o Cicobi, e aí a gente vai ter uma grande Bienal. Mas eu já posso fazer minha Sim, por favor. Eu já vou lançar, estou agora 10 horas marcado para lançar a Bienal, lá na Prefeitura. Então, eu só queria, assim, dizer para as pessoas que exerçam a sua cidadania, vão votar, pense direitinho. Se você está pensando em votar nulo, nós estamos em um momento difícil do país, é um marco civilizatório que a gente está dando através do nosso voto, né? É um marco de consolidação da nossa democracia. Então, pense, pesquise, estude e veja aquilo que é melhor para você, aquilo que é melhor para o país, aquilo que é melhor para o trabalhador, aquilo que é melhor para o desenvolvimento econômico e sustentável desse país, né? Onde a gente tem que acabar com o ódio, o amor tem que vencer sempre, a gente não pode ter um país mais partido, que quem ganhe, ou Lula ou Bolsonaro, esse país tenha uma liderança estadista que possa conciliar, agregar e diminuir tudo isso que a gente está vivendo. E terminando, eu gostaria de dizer que quem não vota em Bolsonaro também acredita na família tradicional, mas entende que essa não é, na conjuntura da evolução dos tempos, a única estrutura familiar funcional. Quem não vota em Bolsonaro, né, assim como eu, também acredito no combate à criminalidade e que os criminosos devem ser julgados, sim, de acordo com a lei e punidos em conformidade com ela. E assim também os corruptos, sejam eles quem forem. Quem não vota em Bolsonaro também acredita em Deus, é cristão, mas compreende que a fé e a religião não podem ser impostas a ninguém. Quem não vota em Bolsonaro também é patriota. Aliás, é apaixonado por esse país que é uma mistura de raça, de culturas, né? Que faz esse Brasil ser tão rico, tão diverso e tão plural. Quem não vota no Bolsonaro defende a família, a justiça, a liberdade, o país. Mas, sobretudo, eu acredito muito que, em respeito à diversidade, não existe uma imposição como modelo único que é representado através do ódio e da opressão. É isso. Votemos bem. Quem está em dúvida pede proteção a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, que ela vai dar o caminho, que eles darão o caminho a cada um de nós, porque vai escrever no seu coração aquilo que você deve fazer no dia do segundo turno, quando você for votar. Vá votar. A meninada, os idosos, todo mundo. Não vote nulo, não vote em branco. Vai lá, exerça o seu papel democrático, por onde tantos brasileiros derramaram sangue para que você pudesse ter esse direito. Tá bom? Obrigado, auxiliador. Um abraço, Frederico. Né? Foi um prazer estar aqui, tá bom? E vamos caminhar, se Deus quiser, e tudo vai dar certo. Só aguarde um minutinho para a gente fazer... Para eu me retirar, porque eu tenho que ir para a prefeitura agora, tá bom? Então, Aloysio, quer fechar com o auxiliador aí, Aloysio, por favor? Agradecer a auxiliadora, a participação. Eu acho que democracia, melhor do que ficar falando sobre democracia, exemplificar a democracia. Eu acho que isso foi feito aqui hoje, com a auxiliadora e com o Frederico. Eu agradeço aos dois demais por isso. Perfeito. Democracia não é uma teoria, é prática. É prática. Hoje a gente testou. Muito obrigada, Aloysio. E eu peço para sair, tá, Frederico? Vai lá. Porque eu tenho que fazer isso agora 10 horas lá na prefeitura. Como diz o prefeito, auxiliadora, bora trabalhar. Bora trabalhar. Vamos embora. Fica com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Frederico, também, é claro, evidente, nossos agradecimentos e pela colaboração, como a Aloysio disse, pela prática da democracia, né, tão jovem nesse país, e que a gente tem que aprender, às vezes, muito como que se pratica essa democracia, e vocês deram uma excepcional aula aqui, literalmente, disso. Muito obrigado pela sua presença, meu querido.
Eu que agradeço o convite. Um abraço, Cláudio Nogueira. Um abraço a Luiz. Muito obrigado pelo convite. Da gente expor as ideias. É importante isso para a democracia. E o que eu prego sempre, a Luiz, Cláudio e ouvintes, é o respeito, né? O respeito às ideias divergentes. O que a gente tem visto muito Brasil afora, e é lamentável, fica aqui o meu profundo sentimento de até desgosto, é a maneira com que tem sido debatido que você é contra, você é a favor, e as pessoas não se respeitam e parte para ofensa, no campo até pessoal. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Nós temos um país hoje, como eu falei, dividido, mas essa divisão, quando sai da política para divisão de falta de respeito, de não entender que a posição contrária de alguém não significa dizer que aquela pessoa é ruim ou boa, e a gente tem visto isso aí de forma muito triste no Brasil. Conforme a gente já falou diversas vezes aqui no programa hoje, as pessoas devem votar em respeito também àquelas pessoas lá atrás que lutaram pelo nosso sistema democrático. Não anule o voto, por favor, não vote em branco, faça a opção melhor, que na minha opinião é o Bolsonaro, mas se for opção também de votar no Lula, que você não anule seu voto, que você não vote em branco, porque isso é uma falta de respeito com as pessoas que lutaram pelo nosso direito, pelo seu direito de votar. Então é isso que a gente entende. Acredito muito que o Congresso hoje, formado por uma maioria que o Bolsonaro conseguiu eleger, tanto de senador quanto de deputado federal, o Brasil vai ter um futuro melhor, e vamos esperar o resultado das urnas. O que é importante que as pessoas respeitem o resultado das urnas, que as pessoas entendam, o Brasil entenda que o Brasil, sendo melhor para todos, é melhor para cada um individualmente. Então é isso que eu espero. Eu espero que o Brasil possa sair fortalecido, que a nossa democracia possa sair fortalecida desse pleito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Grande abraço mais uma vez. Aloysio, por favor. Agradeço demais, Frederico, presença. Acho que depois do que eu falei quando o senador está saindo, democracia é muito mais importante ficar falando sobre exercer. Né? E eu acho que eles, enquanto integrantes de um poder público constituído, o Executivo Municipal, e nós, enquanto imprensa, né, temos essa obrigação, sobretudo nesses tempos de polarização que a gente está vivendo, né, a mostrar como as ideias podem divergir, sem que as pessoas briguem por isso. Isso é democracia. É muito antiga, Solon, isso é 500 anos antes de Cristo, e nunca foi diferente. Não é fácil, mas como diria Churchill, não é fácil, mas é o menos pior dos regimes. E a gente tem, cada um de nós, como o Frederico falou aqui agora, cada um de nós, em relação ao Brasil, tem que trabalhar por isso diariamente. E aprender a conviver com as nossas diferenças. É isso. Valeu, Frederico. Grande abraço. Hoje, quando for o Super Bom, vou lá procurar o açúcar extra fino. Para mim, já que você falou que vai mandar um caminhão aqui para a rádio. Não, é porque você tinha saído rapidamente no intervalo, que eu falei para ele que eu ia mandar um açúcar, que ele estava sem açúcar aí, não para ele, mas para a Folha da Manhã, para poder fazer uma distribuição aí democrática. Açuquinha extra fino com água. É isso. Tá bom. E parabéns pela entrada do produto. Acho que muito bom. Campos, né? O agronegócio de Campos. Pela entrada na rede Carrefour, né? Que é uma das maiores do Guanabara. Perdão, rede Guanabara. Eu fiz a nossa. Carrefour a gente vende local. A Guanabara. Desculpa. A rede Guanabara, que é uma das maiores redes varejistas do estado do Rio de Janeiro. Parabéns aí. É gigante. É a primeira vez que o açúcar produzido na região consegue acessar as grandes redes nacionais. Vamos buscar aí, expandir isso aí. Obrigado por lembrar. Aqui, é legal essa visão do Frederico, conheço o Frederico há muitos anos também,
E ele falava outro dia que não, o grande lance é você investir no etanol, vamos produzir etanol. E agora ele já vê aí, né, até mesmo que temporariamente essa redução do ICMS, já uma sacada boa num produto diferenciado e que atende a um consumidor que exige esse tipo de produto, que é o açúcar extra fino, mas não é o refinado, que leva uma série de produtos químicos e aquela coisa toda. O Frederico está sempre à frente do tempo aí. Grande abraço, amigo. Só para informação, acho que é até importante para todos, o ICM dos combustíveis no Brasil não deve mais subir. Né? Ou com era Lula até ganhando, ou com Bolsonaro. Não, você pode escrever aí, depois você vai lembrar disso. O ICM do combustível no Brasil deve permanecer no que está, o que é bom para toda a população. Tomara. Prejudica um pouquinho a gente, mas vamos pensar no todo, é bom para o país. Tomara. Bom, gente, 9h30. Amanhã a gente volta às 7h10 da manhã. Mais uma vez, obrigado, Frederico Paes. E a você, Aloysio, também, muito obrigado. Aí aos internautas também, todo mundo hoje aqui mais... Oi, pois não. Só para falar, amanhã vou promover o mesmo debate, com o mesmo modelo, com um apoiador do presidente Bolsonaro e um apoiador do ex-presidente Lula, entre dois juristas, né? O que declara apoio a Lula, Carlos Alexandre de Azevedo Campos, e o que apoia Bolsonaro, Fábio Bastos. Né? Eu acho importante a gente continuar fazendo esse exercício de democracia com defesa de posições para um e outro candidato. Fantástico. Sensacional. Duas férias. Também. Bom, então tá combinado. Aloysio, a você também obrigado e até amanhã às 7h10. Valeu. Se der, já com cafezinho com açúcar, vamos lá. O meu JC Cordeiro botou aí, como é que é? O jabá faz parte, Nogueira. Boa. Mas ele disse aqui, ó, acho que ele tá querendo açúcar também. Só compra açúcar da Coagro. É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado. São 9h35, a gente fecha por aqui, mais uma vez agradecendo a todos pela audiência, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.